Fala galerinha, hoje a gente vai fazer uma revisão basiquíssima, padrãozinha sobre reações de neutralização. O que eu preciso saber sobre reações de neutralização? Montar a reação, balancear a reação e, dependendo da matéria, ter que saber o nome dos produtos e dos reagentes envolvidos. Então, saber nomear o ácido, a base e o sal. Começando do começo, reação de neutralização é sempre uma reação que envolve um ácido e uma base. Na maioria das questões, a gente precisa saber montar e fazer a reação de neutralização, então não necessariamente a questão vai dar essa reação de neutralização já para a gente. A partir do primeiro ano, a gente já tem que saber montar a reação, então vamos lá montar a reação. Ácido mais base, sal mais água. Sempre. A gente agora tem que saber disso, então ácido mais base vai produzir sal mais água. Essa reação é uma reação de dupla troca. Então o ácido vai ter a sua composição dividida entre positivo e negativo e a base também entre positivo e negativo. O que vai acontecer? O positivo de um vai juntar com o negativo do outro com o positivo de um. Oh, meu Deus, não entendi nada. Como assim? Ácido, aquilo tudo que sempre começa com hidrogênio, base sempre termina em OH. Então, o ácido começou com hidrogênio, ele vai ser ionizado, ele tem as suas cargas divididas aqui entre o hidrogênio e o outro a metal ou o ânion oxigenado, aqui pode ter um oxigênio também. Já a base vai ter a sua divisão de cargas aqui depois do metal, OH para um lado e o metal para o outro lado, é aí que dividem as cargas dele. Então eu sei que a porção positiva é essa, a porção negativa é essa, e para o ácido a porção positiva é essa e a porção negativa é essa. Repara que não necessariamente você tem uma para cada uma. Aqui a gente tem um hidrogênio e um cloro, um sódio e uma hidroxila, tá tranquilo, mas já no outro exemplo a gente vai ver que a gente precisa realmente fazer essas cargas, fazer os NOx, para fazer direitinho qual vai ser o sal produzido lá depois da reação. Enfim, é uma dupla troca, então o positivo de um vai largar o negativo dele e vai juntar com o positivo do outro. Como assim? O cloro vai largar o hidrogênio para se juntar ao sódio e, por sua vez, esse hidrogênio daqui vai largar o cloro para se juntar à hidroxila. Ninguém ficou sozinho. Então, juntando para fazer os produtos, veio sódio da base e cloro do ácido. Também veio hidrogênio do ácido e OH da base. HOH a gente já conhece de longa data, né? Esse aqui é o nosso amigo H2O. Depois que eu juntei o ânion de um com o cátion do outro, a gente tem que tomar muito cuidado sobre as cargas, sobre os NOx desse sal aqui que a gente está produzindo. A gente está produzindo, então a gente tem que tomar cuidado com a atomicidade, com a proporção aqui de cargas, porque para a gente produzir uma substância estável, a gente tem que ter aquele NOx zerado. Então, para fazer essa análise, a gente vai ver o NOx deles aqui no começo. O sódio é positivo, então o sódio é positivo mais 1. O cloro é negativo menos 1, cloro é negativo menos 1. Como que eu descobri isso, meu Deus? Porque ele esteve feliz com uma hidroxila, então ele é positivo, e esse daqui esteve feliz também, tinha sua carga zerada com um hidrogênio, então ele é menos 1, e aqui o sódio é mais 1. Ou a gente também pode conhecer de acordo com o fato do sódio ser um metal alcalino, ou já conhece as variações de NOx do cloro, enfim, aí depende de que parte da matéria que você está. Mas eu sei que o sódio é mais 1, cloro é menos 1, então a minha proporção ficou certinha, um desse para um desse, fechei, montei e balanceei a minha reação de neutralização. Segundo exemplo, agora a gente tem o ácido nítrico e o hidróxido de magnésio. Neutralização porque isso é um ácido, já que ele começa com hidrogênio, isso é uma base, já que ela termina em OH. O que eu sei que vai acontecer? O H vai juntar com o OH de lá, então eu sei que essa dupla troca vai acabar juntando, por tabela, aqui o magnésio com o NO3. Qual a diferença da gente ter HCl ou HNO3? Aqui a gente tem um oxiácido.
É um ácido que tem um ânion oxigenado, aqui é NO3, então tem um oxigênio além do outro ametal. No caso do HCl, ele era um hidrácido. O hidrácido, ele só tem o ametal. Qual é a diferença? Eu tenho que tomar cuidado porque eu não vou separar esse ânion oxigenado. É como se ele fosse uma coisa só. Eu vou continuar tendo aqui a minha separação de cargas no ácido e a minha separação de cargas na base. Não separo o NO3, na hora de juntar ele com o magnésio, vai juntar o NO3 inteiro, não vai ter nenhuma separação do nitrogênio com o oxigênio. Então vamos montar, vamos lá para o outro lado. Magnésio, que veio da base, e NO3, que veio do ácido. Hidrogênio, que veio do ácido, mais o OH, que veio da base, já coloquei ele direto, H2O. Que agora a gente vai ter que prestar atenção, mesma coisa que a gente analisou aqui em cima para o sódio e para o cloro. Eu tenho que olhar quais são os NOx do magnésio e do NO3 para a gente ver se isso daqui está formando uma substância estável com somatório de NOx igual a zero. Volto para cá. Ou vejo que aqui ele tinha 2 hidroxilas, então o NOx do magnésio era mais 2, ou eu já conheço o magnésio de longa data, ele é um metal alcalino terroso, então o NOx dele vai ser fixo, ou 0 mais 2. NO3, eu vou olhar para cá e vou pensar que esse nitrato, ele veio da estabilidade junto com um hidrogênio, então cada hidrogênio é mais 1, ele é menos 1, então o NOx do nitrato aqui, menos 1. Dá uma olhada para ver aqui o que aconteceu. A gente tem o magnésio, que é mais 2, e o nitrato, que é menos 1. Somatório disso não estava dando 0, então isso daqui não é uma substância estável. Por que aqui foi direto? Porque mais 1 com menos 1, fechou, tinha dado 0. Aqui não, mais 2 com menos 1. Então, o que significa isso? Para cada um magnésio, eu vou precisar de 2 do nitrato. Então, eu preciso fazer uma correção aqui no meu sal. Eu vou colocar o parênteses e vou dizer que aqui tem 2 do nitrato. Porque se eu tenho 2 vezes menos 1, aí sim eu tenho menos 2. E menos 2 com mais 2 deu 0, e aí sim representa uma substância estável. Fechei então que eu vou precisar de 2 nitratos para cada um magnésio. Então eu balanceei aqui as cargas do sal. Agora eu vou balancear a reação inteira. Reação inteira, eu tenho um magnésio aqui no começo e um magnésio aqui no final, é porque é 1 e 1, então. Eu tenho aqui 1 do NO3 no começo, só que 2 do NO3 no final. Não tem como o NO3 aparecer do além. O que significa? A gente tinha 2 do HNO3, então, antes da reação se processar. Fechando agora para balancear o número de hidrogênios, tem 2 hidrogênios a partir daqui, mais os 2 daqui, 4. Então, teremos que ter 2 águas para fechar nossa prova real de oxigênio. 2 vezes o 3, 6 aqui, mais os 2, 8. E aqui, 3 vezes 2, 6, mais os 2 da água, 8. Reação montada, sal formado e reação balanceada. Agora, a última informação crucial para a gente fechar o conhecimento sobre a reação de neutralização, e a gente aplica também para qualquer tipo de reação. Não esquece do significado desse código aqui que a gente acabou de representar. Eu tenho 1 mol dessa substância que está reagindo com 1 mol dessa substância para produzir 1 mol dessa substância e 1 mol dessa daqui. Então, eu consigo associar informações de cada quantidade de cada substância. Da mesma forma que a receita para essa aqui de baixo é 2 para 1 para 1 para 2. A gente sempre pode representar isso como uma proporção molar. 1 mol desse reage com 1 mol desse, produzindo 1 mol desse mais 1 mol desse. Cada um falando sobre uma substância. Na reação aqui do ácido nítrico, já é uma receita onde 2 mol desse reage com 1 mol daquele para produzir 1 mol e 1 mol. O que eu vou querer associar, então,
como que eu posso variar aqui nessa receita, o que que vai acontecer se eu tiver 3 de um e se eu tiver 5 do outro, e se eu tiver 7 desse daqui e tiver só 3 desse daqui, enfim, cada questão vai usar um exemplo, mas a gente vai ter que sempre usar como parâmetro inicial essa receita principal que a gente criou aqui, que é justamente a proporção molar. Não consigo criar essa receita principal se eu não sei fazer a reação de neutralização. Então, justamente isso que a gente estava querendo fechar. Agora eu sei fazer a reação de neutralização, montar o sal, balancear, montar a proporção molar, e agora eu posso já voltar lá para as soluções para só analisar qual é a quantidade de matéria de cada reação e depois associar a reação geral à proporção molar aqui que a gente conseguiu pegar a partir da neutralização. Fechadaço, galera? Então vamos voltar para as questõezinhas.